Oi! Hoje então vamos conversar sobre o livro A Corte do Ar, do Stephen Hunt, que a editora Saída de Emergência está publicando aqui no Brasil. Esse livro é parte de uma série de steampunk, que é um gênero que eu nunca tinha lido e eu fiquei muito curiosa para ler. Resolvi começar por esse exemplar, porque ele é muito elogiado pelos fãs do gênero. Então vamos primeiro definir o que é exatamente steampunk, que é um conceito que eu realmente não conhecia. Eu fiquei sabendo nos blogs literários. E steampunk é um subgênero da ficção científica e trata-se, trocando em miúdos, de ficção científica que se passa em tempos passados. Então, A Corte do Ar, por exemplo, se passa na Inglaterra vitoriana, sendo que é um mundo muito mais futurista do que de fato acontecia na era vitoriana. Então aqui a gente tinha homens vapores, que eram uma espécie de androides que tinham corpo mecânico, não eram seres humanos de carne e osso. E a gente tem dirigíveis que observam tudo que acontece aqui embaixo para poder intervir quando necessário. Enfim, tem uma série de tecnologias que obviamente não existiam na Inglaterra vitoriana real. E A Corte do Ar conta a história de dois órfãos que têm uma missão muito complexa, que é de salvar o mundo. Um desses órfãos é a Molly Templar, que é uma menina que mora num orfanato. E ela vive tendo problemas com o dono desse orfanato. Ele meio que aluga para trabalhar com mão de obra barata e ganhar dinheiro para ele. É uma espécie de escravidão, né? Com os órfãos que moram naquele orfanato. E ela vive sendo demitida desses empregos porque ela é super rebelde, não obedece ordens, enfim. E um belo dia ele resolve vendê-la para um bordel. Só que quando ela vai lá atender o seu primeiro cliente, na verdade ela descobre que aquele não era um cliente normal que está procurando por uma cortesã, e sim um assassino de aluguel que está atrás dela para matá-la e levar para alguém que está pagando uma fortuna pela sua cabeça. E ela consegue fugir e vai conhecendo muitas pessoas que vão ajudá-la nessa empreitada, porque até então ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe por que estão tentando matá-la. E conforme ela vai descobrindo, ela acaba percebendo que a função dela aqui na Terra é muito maior do que ela poderia imaginar. E o segundo órfão, herói da história, é o Oliver. O Oliver, ele também é órfão e ele mora com o tio dele. Só que um belo dia ele chega em casa e tá a empregada e o tio dele assassinados, e ele não faz ideia do que aconteceu. As suspeitas recaem sobre ele. Ele é obrigado a fugir para salvar a própria pele, para não ser condenado, para não ir pra forca, nada do tipo. E aí nesse meio tempo ele também vai descobrir coisas do passado dele e descobrir que, assim como a Molly, que até então ele não conhece, ele também tem uma função muito importante no mundo. E eu achei bacana porque a gente começa tão no escuro quanto eles, sabe? O leitor não tem nenhum privilégio nessa história, a gente não sabe de nada do que está acontecendo, a gente vai aprendendo junto com a Molly e com o Oliver. O livro é narrado na terceira pessoa, então não são os personagens que estão narrando, sim o narrador. E alterna-se. A primeira narrativa com foco na Molly e a narrativa com foco no Oliver. Isso é bem bacana porque a história vai se montando e vai se encaixando conforme a narrativa se desenrola. E eu devo confessar que eu tive mixed feelings com esse livro, porque eu nunca tinha lido steampunk para início de conversa, e esse não acho que é a melhor escolha para você começar no gênero, porque ele não apresenta o gênero aos pouquinhos, não, ele já vai tacando as informações na sua cara e você tem que absorver. E eu, como não estava acostumada, eu fiquei muito confusa durante a história inteira. Era muito detalhezinho, muito nomezinho inventado, muita palavra que não existe no nosso vocabulário real e que foi inventada no livro, e muitos nomes para eu gravar. Então eu acabei ficando muito confusa e começou a leitura não estava fluindo,
sabe? Esse livro eu demorei um mês pra ler. E assim, eu leio um livro em uma semana. Então eu demorei 4 vezes mais do que o normal. Isso não é legal. Eu realmente me incomodei muito com a leitura desse livro, porque eu achei que algumas partes ele alternava, não é um livro constante. Pra início de conversa, isso daqui tem 538 páginas e assim, eu não vi necessidade de ter tudo isso. Quando eu fui chegando no final, tava me incomodando e eu, meu Deus, esse livro não vai acabar nunca, porque eu comecei a achar que o autor tava enrolando, sabe? Ele tava inventando tramas e subtramas pra enrolar o desenvolvimento da história. Eu acho que ele podia ter matado isso daqui com muito menos páginas do que essas 500. Do que essas mais de 500, na verdade. Isso me incomodou bastante, porque eu gosto de objetividade. Eu escrevo também, então eu sei que assim, se você consegue contar a mesma coisa em 2 parágrafos, você não precisa levar 5 pra contar, porque aí você vai estar enrolando seu leitor. Eu me senti meio enrolada pelo Stephen Hunt em alguns momentos dessa narrativa. Apesar disso, eu achei uma história extremamente bem escrita, ela é muito detalhada, ela tem uma riqueza de detalhes impressionante. O autor realmente, você vê que ele se preocupou em criar a simbologia para esse universo inventado por ele. Então, assim, ele não simplesmente tacou os personagens no nosso mundo, não, ele criou todo um background, ele criou mitologia própria. Eu achei bem bacana isso. Outra coisa que eu gostei muito nesse livro é que ele traz uma grande crítica social por trás, porque a gente, conforme vai avançando na história, a gente começa a entender o que está acontecendo e qual é o perigo que o mundo está correndo e por que os 2 órfãos estão sendo perseguidos, quais são as suas funções naquele contexto. E conforme a gente vai percebendo isso, a gente vai vendo a crítica social. Tem uma luta de classes muito grande servindo como background para toda a história, e isso é um ponto que o autor ressalta toda hora. Então a gente tem uma luta entre a monarquia, que está imperando a plenos poderes e que não é nada bem vista pelo povo. Inclusive tem várias passagens em que as pessoas jogam legumes e frutas no rei e no príncipe quando eles fazem aparições públicas, porque eles acham que com monarquia não existe democracia. Então a gente tem essa parte de povo estar mega descontente com o status quo, e tem uma vertente que seriam as pessoas mais de esquerda, digamos assim, que lutam por uma causa comum, como se todos os homens fossem iguais no mundo e nenhum tem mais direitos do que os outros e nem mais deveres do que os dos outros. Inclusive eles chamam isso de comunitismo, e não é coincidência. É realmente uma crítica social e é realmente traçando um paralelo. Você dá bastante ao que pensar. Essas foram as minhas partes favoritas da história, porque ele faz uma coisa que me fez lembrar muito de George Orwell, que é aquela questão de quando os oprimidos ganham o poder, eles acabam se tornando opressores. Isso eu achei do cacete, porque a gente vê que não tem bonzinho e não tem um lado bom e um lado ruim nessa história, nessa luta de classes e nessas desigualdades sociais. Cada um joga de acordo com os seus interesses. Então não necessariamente o cara que tá lá pregando a igualdade entre os povos e que todo mundo deve ter os mesmos direitos, às vezes quando ele tá no poder ele vai ser um crápula e vai instaurar uma ditadura pior do que a que tava antes. Isso eu achei muito bom, porque leva uma grande reflexão. Será que hoje as pessoas que são as minorias e que são oprimidos, amanhã o poder não vai subir a cabeça, eles não vão se tornar opressores? Eu acho que o livro dá muito a se pensar nesse sentido. Eu não sei se eu realmente consegui me fazer entender, mas a impressão que eu tive desse livro foi essa. E isso eu achei um ponto super positivo, porque traz questões importantes para reflexão.
Então não é só um livro de ficção científica, não é só um livro de fantasia. Ele também tem essas questões bem profundas e que podem ser aplicadas inclusive na nossa sociedade. Então, como eu falei, é um livro que teve pontos muito altos e teve pontos muito baixos. Então eu acho que o meu veredito é que A Corte do Ar é um livro muito bom, muito bem escrito, mas não é pra mim. Eu não sei se eu é que não tô na vibe de ler assim livros tão fantasiosos e tão inusitados e tão grandes. Eu tô muito na vibe de leituras rápidas e leituras um pouco mais pé no chão, mesmo quando se trata de ficção científica e de fantasia, mas que não é algo assim tão fora da realidade, tão difícil de se imaginar. Eu acho que eu tô mais na vibe de coisas mais realistas, então talvez eu não tenha aproveitado 100% do livro por isso. De qualquer maneira, eu realmente acho que A Corte do Ar é um livro que muitas pessoas vão se interessar, tanto que eu já vi várias resenhas em blogs e em canais falando que isso daqui é o melhor livro que a pessoa já leu na vida, e que é incrível, e que é super revolucionário. E eu acredito, assim, que realmente ele vai atingir muitas pessoas e ele vai ser incrível pra muita gente. Pra mim, eu gostei, mas eu não me apaixonei. Eu vou ler outras séries de steampunk pra tirar a dúvida se eu gosto mesmo do gênero ou se não é a minha praia. E aí eu faço um vídeo depois falando. E eu até já sei qual eu vou ler, mas é surpresa. Depois eu conto aqui. E é isso, se você gosta de fantasia e se você gosta desse gênero steampunk, e se você gosta de ficção científica, ou se você não sabe do que se trata e quer começar por um livro que é super elogiado, A Corte do Ar é uma aposta muito boa. Ele tem essa capa incrivelmente linda e ele é uma série, então pra quem é fã de séries longas, se não me engano são 5 volumes. E eu espero que eu tenha sanado a curiosidade das pessoas que me perguntaram, que muita gente veio me perguntar o que eu estava achando do livro, e tá aí a minha opinião. Então, espero muito que esse vídeo tenha sido útil, tenha sido divertido de se assistir. Se você gostou, por favor, não se esquece de me dar um like e de se inscrever aqui no canal para ficar sabendo toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. E muito obrigada por me assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!